Bom, estamos de volta. Ó, nós estamos, nosso convidado aqui, você já deve saber, mas estamos aqui com o imortal escritor Milton Ratum. Está lançando o terceiro livro da trilogia O Lugar Mais Sombrio. Agora o livro é A Dança dos Enganos, ótimo título. Mas você que é o ouvinte da CBN, que é diferenciado, leia o primeiro, o segundo e depois o terceiro, porque a história é boa e a história é longa. Eu li o primeiro, achei ótimo. Mas acho que é melhor, tem que ler na ordem, né? Não adianta a gente pular para o terceiro, que você não vai saber quem é o Martim, quem é a Lina, quem é nada, né? Certo? Alguns leitores estão lendo o terceiro sem ter lido os outros. Ah, é? E não são poucos. Pois é. Eles pegam um resumo que... Pô, aí Não, complica, né? Aí o cara pega o resumo no YouTube. Não, no próprio livro tem. Ah, tá. No Dança de Enganos tem um resumo do segundo. Agora mesmo, uma leitora, aliás, mãe de um colega de vocês, sogra de um colega de vocês, falou que leu o terceiro e vai ler o segundo de trás para frente, de frente para trás. Ó, a Tatiana Cardoso, ela mandou uma mensagem aqui dizendo que leu seus primeiros livros, né? O Cinzas do Norte, o Relato Certo Oriente, depois de ter visto na TV Dois Irmãos. Muita gente deve ter te descoberto ali naquela série, filme da Globo, e aí correu atrás? Sim, eu acho que os cinéfilos, as pessoas que, enfim, que veem primeiro um filme ou uma minissérie e depois vão atrás do livro, do romance. Eu acho que é uma coisa, enfim, acontece também ao contrário, né? Às vezes você lê um livro, um romance e quer ver o filme, né? Ou ver o filme e quer ler o romance. Mas qual foi? Foi Dois Irmãos? Dois Irmãos, o Dois Irmãos foi uma minissérie, eu acho que 8 episódios. Aliás, virou um monte de coisa, né? Porque virou peça também, virou quadrinho do Gabriel e do Fábio, né? Do Gabriel Ba e do Fábio Moon, Fábio que é um Moon. livro lindo. Quem gosta de quadrinhos, é lindo. Eles são demais, né? Eles ganharam o maior prêmio nos Estados Unidos. Ganharam o Eisner, né? Ganharam o Eisner. Eles também, né, Zé? Eles vão vir aqui de novo, né? Eles vieram aqui em 2007, 2008, né? Acho que eles não tinham nem carteira de motorista naquela época. Não, eles fizeram coisa pra burro, fizeram o Umbrella Academy, fizeram 1 milhão de coisas. Não, eles são incríveis. Adaptaram o livro do Machado de Assis, eles têm um trabalho lindo. Olha, quando eles foram a Manaus pesquisar, eu não sabia disso. Quando eles chegaram ao hotel em Manaus, tinha um fã-clube, tinha uma multidão esperando por eles. E a noite de autógrafos lá do Dois Irmãos, em quadrinhos, foi uma loucura. Foi na Praça do Lago São Sebastião, em frente ao teatro. Naquela praça gigante. Na Banca do Largo, e tinha uma multidão lá. Foi uma loucura. Como foi ver seus personagens na TV, na telona, na telinha, dando com rostos ali? Como foi? Curtiu? Ficou ali, pô, esse cara não é tão bonito assim como no meu livro, que eu pensava. Se bem que o Cauã Raymond... Mas você, quando escreveu, talvez ele tivesse algum probleminha ali, não sei. Não, ele foi muito bem, ele é um grande ator. Eu acho que o elenco foi... Eu tive muita sorte com os cineastas, né? Com todos eles, inclusive no último agora, com o Retrato de um Certo Oriente, do Marcelo Gomes, que enfim, adaptou o meu primeiro romance, o Relato de um Certo Oriente. É um filme belíssimo, né? O Sérgio Machado fez uma adaptação linda também de um conto. O filme se chama O Rio do Desejo. O Guilherme Coelho adaptou O Órfão do Eldorado. Eu acho que foram... não sei, são cineastas que se apaixonaram pelos romances, que têm uma relação forte com a literatura, né? E eu tive também a sorte de, enfim, a Maria Camargo, que é uma roteirista, trabalhou em todas as adaptações. Ela conhece profundamente o meu trabalho, né? Virou uma irmã para mim. Quer dizer, é uma coisa bonita que eu estava muito longe do cinema, né? Eu não pensava em adaptar, que seriam adaptados. Quando você está escrevendo ali, você não está pensando no roteiro, em cena. Isso tem muito nos Estados Unidos, né? Em que alguns escritores já escrevem pensando nisso. Pensando nisso, um romance já adaptado para ser filmado.
mas eu não pensei nisso. E o Relato de um Certo Oriente é muito difícil para ser adaptado. E o Marcelo Gomes sabia disso, mas ele fez um filmaço, né? Muito lindo. Responsa também, né, Zé, adaptar um livrão desse, né? Não, é para poucos, né? É muito fácil errar, né? Embora acho que a gente tenha tido até boas. Sempre teve aquela história, né, de bons livros, não dar bons filmes, né? Era uma das máximas dessa relação cinema-literatura. Mas acho que nos últimos anos a gente tem tido boas adaptações, assim. Essas adaptações que o Paul Thomas Anderson faz do Thomas Pynchon, por exemplo, são ótimas. Ele fez agora. Que ele recria, né? Ele parte ali de um princípio ali, né? Ele fez o Vício Inerente, fez agora o o Vineland, né, que virou o filme que ganhou o Oscar agora. Eu acho que a gente tem aí roteiristas hoje com muito conhecimento da obra, como o Raton está falando, né? Aqui o ano passado fizeram uma coisa dificílima que foi adaptar O Filho de Mil Homens, né? Que é um dos livros mais impossíveis de irem para a tela e foi incrível o que fizeram ali, né? Acho que tem vários desafios aí que deram certo, assim. Deixa eu dar uma passada aqui no nosso Twitter, né? Mandar um abraço para nossos ouvintes. A Dea Barro sempre está com a gente, o professor Midino, o Serginho também, a Renata sempre com a gente, o Marcelo, o pessoal do Oscar. Já mais tarde a gente vai falar, ainda durante o programa. Milton, você vê que a nossa audiência é qualificada. Tem um ouvinte falando aqui que você é o segundo escritor do Norte, da região Norte. O primeiro foi Inglês de Souza, um dos criadores, um dos fundadores da casa, que era do Pará. Não, ele é do Norte, mas não é de Manaus, né? A gente falou que era de Manaus. Você falou de Manaus, de né? Manaus, Você é o segundo da região Norte a chegar à casa. Não, o terceiro. O José Veríssimo foi um grande crítico literário e um dos fundadores também da ABL, era paraense. É muito pouco, né? É muito pouco para mais de 100 anos de história, né? O Milton, deixa eu. Uma coisa que a gente está falando agora do cinema, né? Da coisa de adaptar, porque a adaptação ela acaba dando uma espacialidade para o romance, né? Porque você transforma aquele em cenário, em gente andando, né? Tem uma ocupação física nessa transformação para o audiovisual. Mas eu vejo na tua literatura assim um traço que é muito importante. É uma visão assim, muito espacial também. Você tem uma capacidade enorme de reprodução de espaços na cidade. Por exemplo, o livro da trilogia, o primeiro livro, A Noite da Espera. Você se coloca em Brasília. Eu, como leitor, em vários momentos eu conseguia visualizar aquela cidade exatamente como você está falando, ainda em construção, com amplos espaços, com aqueles lugares menores, com a livraria que seria daquele personagem, a própria universidade sendo invadida. Tudo aquilo você vê, você se coloca muito. Você acha que essa tua sensibilidade tem a ver com a tua formação como arquiteto? Ou você nunca pensou isso por esse caminho? Assim? Não, tem muito a ver, totalmente. Eu acho que isso, inclusive, quando eu escrevo um romance, enfim, tenho uma mania de arquiteto, né, de fazer primeiro um esboço, um estudo preliminar, depois ir para os detalhes, igualzinho como eu fazia na FAO, quando a gente projetava. Tem muita coisa da arquitetura, tem, por exemplo, as aulas. O Milton Santos, o grande geógrafo, foi meu orientador na FAO, meados dos anos 70. Inclusive, agora vai sair um livro que eu escrevi com o Benedito Nunes, que é um ilustre paraense, né? Sim. Saudoso Benedito Nunes, sobre Manaus e Belém, Crônica de Duas Cidades, que a editora a Companhia das Letras vai publicar agora em abril. E essa noção do espaço, é claro que você adquire também lendo outros livros e, enfim, outros romances, né? Que o espaço é muito importante na literatura, o espaço e o tempo, né? Porque um romance fala da passagem do tempo num determinado espaço, num determinado lugar, que pode ser um quarto, pode ser um lugar fechado, pode ser o deserto, pode ser um barco, mas pode ser também um espaço simbólico, que vai mudando também, né? Por exemplo, na trilogia são vários espaços simbólicos. Tem Brasília, tem São Paulo, tem Paris, tem Santos e Ouro Preto. São vários lugares representados. Eu morei nesses lugares, quer dizer, com exceção de Ouro Preto.
eu morei nessas cidades. Então, vamos dizer que são lugares já que pertencem à minha experiência de vida, né? Quer dizer, eu revisitei todos esses lugares, quer dizer, São Paulo também, onde eu moro há mais de 20 anos, mas tentei também aproximar a vida das personagens, o sentimento das personagens de cada espaço, né? Essa solidão, por exemplo, de Brasília, do Martim, eu senti profundamente isso quando eu morei lá. Pô, eu tinha 15 anos, cheguei lá, não conhecia ninguém e vi aquele mundo. Morei num quarto com 2 amigos, num quartinho da W3 Sul. W3 Sul. E não sabia de nada, não conhecia ninguém. Eu dizia, pô, mas o domingo era um tédio, assim, aquele silêncio, né? Aquele deserto, quase deserto, né? Então, essas experiências contam muito, né? Inclusive do ponto de vista sensorial, né? Do que você sente, né? Essa espacialidade, vamos dizer, é uma característica forte dos meus romances, né? Foi assim com Dois Irmãos, com Cinzas do Norte, com todos eles. A Casa, no Relato de um Certo Oriente, o Rio, no Órfãos do Eldorado, que é o espaço móvel, né? Que é vamos dizer, o trânsito, por onde as pessoas navegam. Quer dizer, tudo isso é importante. Como é para você quando você volta a Manaus e encontra, enfim, você encara a cidade de outra maneira, agora que você teoricamente mora aqui, né? Mas deve ser uma mistura de um monte de lembrança, um monte de coisa que não está mais ali, um monte de coisa que você ainda está ali e te lembra de alguma coisa. Como que você encara a volta para casa hoje? Nossa, cada vez que eu volto a Manaus, eu sinto muitas emoções, sentimentos muito misturados, porque foi uma cidade belíssima até os anos 60. Manaus, é isso que eu escrevo nesse livro que vai sair, né? Crônica de Duas Cidades. Manaus era uma cidade, na minha infância e primeira juventude, era uma cidade de 300 mil habitantes, com dezenas de igarapés, com água limpa, né? Com água, você tomava banho. O lazer do manauara era ir aos igarapés, aos domingos, sábados, aos banhos, que a gente chamava, né? E era uma cidade com muitas praças, com muito verde, com harmonia, que tinha uma harmonia com a natureza, mantinha isso. E depois, com a industrialização, com a Zona Franca e com as péssimas administrações, Manaus foi se deteriorando, virou um caos, é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Trânsito. Um trânsito infernal, com muita desigualdade social, favela, metade da cidade, são habitações precárias. E isso me entristece muito, né? Eu fico um pouco amargurado quando eu volto a Manaus. Mas a visão do Rio Negro é uma visão que sempre me emociona. Eu acho que nada... eu conheço muitos rios pelo mundo, mas nada me emociona nenhum me emociona como o Rio Negro. Pelo menos, né, Milton? Eu imagino que muita coisa em Manaus ainda esteja lá, né, Zé? Porque, Zé, outro dia eu tava com os meus filhos no carro e falei, pô, aqui foi minha primeira escolinha. Aí eles, aonde? Onde é esse prédio aqui? Né? Não existe mais escolinha. Aí passei mais um pouco, falei, pô, eu fazia natação aqui. Aqui aonde? Onde é essa farmácia? Né? Era uma escolinha de natação, agora é uma farmácia. Tudo que a gente viveu na infância e adolescência em São Paulo desapareceu, né? Virou um prédio ou uma farmácia, né? A não ser que você aponte o Ibirapuera ou o Rio, provavelmente desapareceu alguma coisa que onde você viveu antes. Né? Mas Ibirapuera e o Rio é bom apontar rápido, viu? Eu lembro de uma história quando meus filhos foram a Manaus ainda crianças, conheceram Manaus muito cedo. E aí, quando a gente voltou uma vez, e eles foram ao Rio Negro, a gente andou de barco, ficamos 8 dias no Rio Negro, para eles conhecerem, para eles sentirem um pouco o que é aquilo, né? Só aquela floresta incrível, as comunidades. E quando a gente voltou e atravessou a ponte, aí o caçula perguntou, olhou pro Piero e perguntou, isso é um rio? Depois de ter visto. Depois de ter ido lá. Ele disse, olha, foi um rio. E foi um rio belíssimo. Foi. Né? Foi um rio belíssimo. Né?
Dos anos, As pessoas imagina. nadaram, né? Nadaram ali. Você fala de Nadaram. nadar, as pessoas nadaram. Claro, claro. Né? Tinha nos anos 30, 40, eu acho que até os anos 50 ainda podia. E virou isso, né? Quer dizer, você vê que a coisa do meio ambiente, da, da- da preservação é importantíssima. Nós estamos poluindo tudo, né? Destruindo tudo. Então, é preciso prestar atenção a isso. E mantendo no papo do Rio, né? Você que morou em Paris, assim, claro que o projeto do Senna, mas é incrível o que foi feito ali, né? E acho que é uma demonstração de vontade pública, né? Assim, é claro que tinha a questão da Olimpíada, tem ali uma parte de um Pô, marketing fizeram no político. Tamisa. Pois é, também, né? As pessoas estão nadando lá. Você vê agora no verão, vai ter gente nadando no Sena mesmo, né? Sim, Então, né, é sim, um desejo de mudança, né? Ô sim. Milton, você falou muito en passant e a gente não perguntou, mas eu não vou deixar passar a batida. Você falou que você foi crooner, né, em Manaus, né? Você cantava o quê? O Tudo. que você cantava? Mas você ainda canta em casa? Como que é? Como é essa Ou carreira? depois de algumas caipirinhas de jambu, ali você cantava qualquer coisa. Ele conhece a jambu. Você já bom. provou? É bom demais. Cara, você sabe que uma das minhas surpresas em Manaus foi eu comer piranha. Ah, Piranha é ruim de comer. Eu achei tem muita espinha, muita espinha. mas você, quando frita bastante, assim, bem frita, você come com espinha e tudo. Ó, Aí que nem pacu, sardinha, vai embora. eu, Agora, caldo de piranha é uma delícia. é que caldo naquele calor não delícia. deu, né? É, Ali você tem que ir com calma. tacacá, uma delícia também. Isso eu sinto saudade disso tudo. Os peixes, as frutas, tacacá, enfim. Eu sinto saudade de Manaus. Mas voltando ao Manaus e Croner. Belém. O Crooner, a gente tinha uma banda que se chamava The Stepping Stones Jr., que era Vocês não tinham nascido, Maravilha. né? Que Que maravilha. era um clone dos Beatles. Óbvio. Clone dos Beatles. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas tem fotos, né? Não é brincadeira, não. Não, era sério, ó. O negócio era sério e a gente gravou um disco, Opa! um disquinho lá em Manaus. Eu tinha 14 anos, cara. Que demais. Eu era muito pequeno, mas a gente tocava em tudo, no Bafon, nos Lupanares, nos clubes chiques, em todos os lugares. Que legal. Tinha figurino? Tinha figurino? Vocês cantavam? Tem fotos. Tem o Marcelo Gomes está fazendo um documentário. Ah, é? E ele vai mostrar essas imagens. Né? Pô, que maravilha. Você tem os disquinhos ainda? Cara, eu estou atrás do disco. Tinha um disco que foi gravado em Manaus, inclusive, e eu não sei por onde anda. Talvez eu encontre. Mas tem vários artigos da imprensa, tem fotos no Teatro Amazonas, fotos com uniforme. Era bem legal. Você achou que ia fazer a carreira na música ou achava que era só uma curtição naquele momento ali? Olha, durante algum tempo eu me iludi, sabe? Eu achava que dava ali, mas depois eu disse, não dá não. É muito complicado isso. Aí meu sonho era ser arquiteto. Eu não pensava em ser escritor também naquela época. Eu queria estudar arquitetura e eu fiz isso. Acabei fazendo. A literatura veio depois, né? Veio depois.